vamos passar aí a palavra para o Fefo. Fefo, mais uma vez, seja bem-vindo aí para o nosso Britec Talks. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Obrigado pela mais uma essa oportunidade. Bom, começando a falar hoje sobre esse tema que é uma coisa que está bem em evidência, né? Tem bastante coisa na mídia, principalmente agora com reforma de previdência. Acredito até que também uma mudança de cultura do povo brasileiro. Nunca se falou tanto assim em previdência, em guardar, em o que eu preciso. É uma preocupação que está se tornando muito comum, e isso é muito bom. Mas acredito que, assim como tudo que começa a ganhar importância na vida das pessoas, a gente tem que também começar a enxergar mais profundamente e com mais seriedade, tá? Entrando nesse tema, então, o que eu gostaria de falar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é previdência. Previdência, o que é? Previdência é um conceito, previdência é um produto, é um fundo, previdência é um produto, uma fonte de renda, um complemento de renda, né? O que seria previdência? Um serviço? Pensando muito nisso, na realidade, para nós, previdência não é um serviço, previdência não é um produto, previdência não é uma coisa, né? Previdência não é um plano, né? Previdência é um conceito. E para nós o conceito de previdência é ter um patrimônio alinhado, capaz de me sustentar ou complementar as nossas atividades no futuro com recursos gerados a partir dele próprio, né? Pensando nisso, esse conceito nosso de previdência, ele vai bem ao encontro do que é o conceito de fundo de endowment. Eu acho que para quem nunca participou dos nossos talks aqui, eu falo bastante disso, bato sempre na tecla, não é uma coisa que eu inventei, já existe há décadas, né, que são os fundos de endowments americanos, que foram criados lá atrás com o objetivo de proporcionar, né, para as entidades filantrópicas e educacionais a capacidade de ter uma base financeira sólida, capaz de gerar, a partir do próprio patrimônio, maneira de se sustentar ou de complementar as suas atividades. E, porém, com grande detalhe, sem consumir, ou seja, preservando o poder de compra deles mesmos. Então, isso para a gente se torna uma coisa muito similar ao nosso conceito de previdência, né? Que é de preservar o nosso patrimônio e fazer com que eles nos sustentem lá na frente, tá? Então, começando do nosso conceito, a gente tem que começar olhando o patrimônio de uma outra maneira, né? Eu costumo dividir o patrimônio em alguns blocos, cada um divide de uma maneira, mas eu acho que no final do dia todos buscam a mesma coisa, mas eu costumo dividir o patrimônio entre patrimônio financeiro, patrimônio imobilizado, societário e familiar. E na realidade a gente vai ver, são diversas estratégias de planejamento, né? A gente tem a estratégia dos investimentos, a gente tem a estratégia do orçamento, a gente tem a estratégia dos imóveis de uso e de renda, a gente tem as estratégias dentro dos nossos ativos não financeiros, a gente tem as estratégias dentro da nossa própria empresa, e no familiar a gente coloca segurança, sucessão, e aqui sim eu coloco a nossa estratégia de previdência, que é, na realidade, ter um alinhamento de tudo isso que a gente tem debaixo do nosso patrimônio, de forma a conseguir, lá na frente, se perpetuar, sustentar os meus orçamentos, todos os meus menos, lá na frente, sem tomar grandes sustos. Então, previdência é um conceito, previdência é alinhar o patrimônio, previdência é ter um patrimônio
capaz de me sustentar lá na frente. E não é um produto, não é um sistema, não é um fundo, não é um veículo, tá? A começar disso, qual que seria a primeira parte para a gente falar sobre estratégia de previdência? Eu sempre gosto de começar pela política de gastos. Por quê? É com a política de gastos aqui, que a gente vai ter aqui dentro do nosso orçamento, que a gente vai identificar a nossa capacidade de poupança e a nossa necessidade de consumo lá na frente. Uma coisa que é comum da gente ver, vamos supor aqui, esse caso aqui, um indivíduo que tenha as suas despesas esperadas, as suas receitas esperadas, nesse caso aqui, ele tem uma capacidade de poupança, digamos assim, de guardar de 20 moedas por mês, tá? Isso aqui é um valor médio mês, que nos próximos anos vão se seguir, ou seja, eu vou estar gastando 60 moedas e depois eu vou passar mais 5 anos gastando 90, ou seja, eu vou subir o meu padrão de vida, depois eu vou passar mais 10 anos gastando 100 moedas, subir mais ainda o meu padrão de vida, mas também subindo o meu padrão de receitas, mantendo o meu padrão de poupança. E lá na frente vou voltar aqui, mais 25 anos, consumindo 60 moedas por mês. Isso é muito simples, né? Vamos lá, no final aqui desses 10, 15, 20 anos, eu vou ter um potencial aqui de ter acumulado 4 milhões e 600 moedas, depois, mais aqui uns 5 anos, 6 anos, eu consumo praticamente tudo que eu consumi, e aqui na frente eu sei que eu vou ter uma necessidade de patrimônio, ou seja, teria que ter um patrimônio alinhado, um patrimônio financeiro, um patrimônio mobilizado para me sustentar isso. Seria muito simples se ficasse por aqui, mas aqui eu acho que começa, acredito que começa um dos grandes erros de todo mundo. Isso é uma política de gastos. Só isso basta? Não. Primeiro, porque uma das funções nossas do planejamento patrimonial, ou seja, de saber se eu tenho ou não previdência, é o de preservar. Ou seja, não adianta nada eu ter uma política de gastos eficiente, sendo que eu vou ver o quanto que eu posso ter de potencial de construir, de poupar, sendo que eu não sei se isso está sendo preservado ou não. E preservar para a gente não é ganhar simplesmente acima da inflação, e sim acima de uma inflação pessoal. Para quem nunca participou dos nossos talks, eu falo bastante nisso, é uma coisa que a gente bate sempre na tecla. O que é inflação pessoal? Inflação pessoal é igual ao quanto variam as nossas despesas recorrentes, tá? Ou seja, o quanto eu preciso a mais hoje de dinheiro para comprar os mesmos bens e serviços que eu comprava no passado, ou seja, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, mantendo o mesmo padrão de vida, tá? O que varia isso a gente chama de inflação pessoal, e a gente só sabe que isso é muito diferente do nosso costumeiro IPCA, ou de que CDI, ou de qualquer outra coisa. E essa diferença, que pode parecer pequena no curto prazo e de imediato, no longo prazo, pode trazer um impacto devastador na preservação do patrimônio do nosso cliente. Com isso, o que acontece com a minha política de gastos? Ela começa a ficar furada. Por quê? Vamos lá. Se eu estou falando que a minha inflação é diferente do que a inflação do governo, por exemplo, então vamos supor que as minhas receitas, que é o que acontece normalmente, e no caso da maioria dos meus clientes, desculpe, vamos supor que as receitas que a gente projetou aqui no período de acúmulo, tá? Ou até no de consumo, subam na ordem de 5% ao ano. Só que as minhas despesas sobem um pouquinho acima, 7%. Tá? De imediato pode não parecer muita coisa, mas se a gente jogar isso para o longo prazo, essa diferença de 2% ao ano, tá? Vai fazer com que as minhas receitas programadas ali não gerem 20 moedas de poupança. Já no 5º ano, ela vai estar gerando só 14, porque as minhas despesas vão se manter, as minhas receitas não vão ser de 80, porque eu vou jogar as minhas receitas a 5 e trazer ela para valor presente
a 7%, ou seja, elas vão ser menores. No final de 5, 10, 15 anos, isso é muito mais devastador, ou seja, no final de 10 anos eu não vou estar guardando 20, eu vou estar guardando só 6, e no final de 20 anos eu não vou estar guardando 20, eu vou estar consumindo 9, ou seja, praticamente um sentimento que eu tinha de que eu ia conseguir guardar 4.600.000 moedas, 4.600 moedas, eu vou estar guardando praticamente 0 moedas, tá? Isso a gente fala, então, para frente, então, se eu jogar mais 25 anos para frente, a gente sai de uma diferença de 13 milhões de necessidade para uma diferença de quase 18 milhões, ou seja, mais de 5.000 moedas a mais. Ou seja, essa diferença, no longo prazo, pode ser devastadora no planejamento patrimonial e principalmente na parte mais importante, que é a previdência. E isso nada mais é também do que tem que estar alinhado com o nosso patrimônio, com a nossa alocação patrimonial. Não adianta também eu ter simplesmente só uma alocação financeira, uma política de gastos eficiente, sem ter um alinhamento com o nosso patrimônio total, ou seja, que seriam os nossos investimentos e os nossos parte imobilizada. Aqui é uma análise que eu faço sempre e que sempre tem que ser olhada, que é aquela nossa política de gastos que parecia ser eficiente, que na realidade não é tão eficiente assim, fecha a minha conta patrimonial, fecha a minha conta de previdência. O que é isso? As minhas receitas nos próximos 45 anos, trazidas a valor presente, com as diferenças, inclusive, entre receitas e despesas, que nesse caso é um acúmulo de receitas financeiras, ou seja, o meu patrimônio financeiro financiado, ou seja, um ganho real em cima disso, mais o meu ganho real em cima dos meus imóveis, mais as minhas receitas vão gerar 30.000 moedas nos próximos 45 anos. Só que eu vou consumir 39.000. Ou seja, eu vou consumir tudo que eu vou estar produzindo, mais o meu patrimônio, e ainda vão faltar 3.600 moedas. Ou seja, este patrimônio alinhado não cria previdência. Então, hoje eu posso te afirmar que este patrimônio, da maneira como ele está planejado, não tem previdência. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a gente tem várias variáveis, né? Mas a primeira coisa seria mexer na minha política de gastos, correto? Então, ao invés de ter aumentos de padrão de vida, talvez eu não consiga ter esse aumento de padrão de vida. O meu patrimônio não permite eu ter estes aumentos de padrão de vida. Então, talvez eu tenha que manter o meu padrão de vida e manter o meu padrão de receita, ou aumentar o meu padrão de receita. Mas só o fato de eu manter o meu padrão de vida sem aumentá-lo, eu posso receitar menos, mantendo minhas mesmas 20 moedas. O que isso vai impactar se eu for jogar para frente junto com a diferença de inflação pessoal? Nesse caso, diferente daqui que a gente tinha, depois de 10, 20 anos, já um consumo, o simples fato de ter mudado a minha política de gastos, jogou isso para um 0 a 0, né? Ou seja, não são as 20 moedas, mas é muito melhor. Eu não vou acumular praticamente zero no final de 20 anos, mas eu vou acumular 1.500 moedas. Isso já melhora? Vamos alinhar isso à minha alocação patrimonial e vamos ver o que dá. O caso 1, que eu tinha um furo de previdência, digamos assim, de 3.600 moedas, me gerou só com a mudança de política de gastos, sem mexer na minha política financeira de alocação, nem de patrimonial, um superávit de 0,6 moedas. Ou seja, mudei a meu plano de previdência, o fato disso já me fez mudar todo o meu fluxo de caixa e que já fez o meu patrimônio estar alinhado com a minha previdência, ou seja, neste caso eu ganhei previdência, eu tenho um patrimônio alinhado que vai ter previdência, tá? Esse fato em si, ele não é fixo. O previdência, planejamento é uma coisa orgânica, ela tem que ser
periodicamente reavaliada. São muitas variáveis, a gente tem que planejar, a gente tem que projetar sempre, sempre voltar ao mesmo ponto e ver, poxa, inclusive a política de gastos que agora parece para mim ser a mais eficiente e alinhada ao meu patrimônio, eu estou seguindo ela? Porque não adianta nada a gente planejar que vai guardar 20 moedas ano, saber que vai conseguir não guardar 20, mas vai conseguir guardar 15, 10 moedas ano, e chega no final do ano a gente consumiu 20 ao invés de guardar 20. Né? Então, tem que ser acompanhado e tem que ser seguido. E eu só sei uma coisa, a gente não vai acertar. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar projetando para ver se a conta de previdência, ou seja, a conta nos próximos 20 anos, vão fechar ou não. Por quê? Sempre que eu prever qualquer problema, eu tenho tempo hábil de atuar, de fazer alguma coisa e possivelmente mudar a minha alocação, mudar a minha política de gastos, para que o impacto lá na frente não seja tão grande. Tá? Então, não basta ter simplesmente uma política de gastos, que no primeiro momento parece ser alcançar a minha previdência, e muito menos uma alocação patrimonial que busque, naquele momento, preservar o poder de compra. Qualquer detalhe, qualquer diferença pequena que aconteça, e eu não perceba, no final do dia pode trazer uma catástrofe para a minha previdência, ou seja, lá na frente a gente pode não atingir o que a gente queria e furar, que é o pior dos casos, que lá na frente vai ser muito mais difícil da gente resolver os problemas. E isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar sempre, periodicamente. Não adianta só projetar para 45 anos, 50 anos, eu tenho que projetar o que vai acontecer no próximo ano, nos próximos 5, nos próximos 25, para ver onde é que tem furo, porque também não adianta nada eu ter uma previdência que ela feche no final, mas fure no começo em 20 anos ela está furada, ou seja, em 20 anos eu já não vou conseguir, vou ter que fazer alguma atitude para que ela feche lá na frente. Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar projetando, sempre estar acompanhando, tá? E tem que ter muitos pontos de atenção. Primeiro, a gente tem que sempre acompanhar a relação das nossas receitas e das nossas inflações pessoais, ou seja, da remuneração das duas, que é aquele ponto lá, quanto que eu vou remunerar as minhas receitas? Eu estou estimando em 5 versus 7 de inflação. Se esses números mudarem, muda toda a minha projeção, ou seja, muda a minha expectativa de previdência. Fluxos de caixas que não estavam previstos, que podem vir a acontecer, a mesma coisa. Eu vou vender uma casa no meio do caminho, ou eu tive um filho, mudança de padrão de vida, é muito importante, eu tive que mudar de padrão de vida, eu posso mudar, o meu patrimônio comporta uma mudança, uma alteração de padrão de vida? Não, então o que eu tenho que fazer para poder ter esta mudança de padrão de vida? Alinhamento do meu patrimônio à minha política de gastos, alinhamento da política de gastos ao patrimônio, sempre estar de olho e acompanhando o retorno real, ou seja, o quanto que meu patrimônio ganhou acima do que variaram as minhas despesas, ou seja, acima da minha inflação, o quanto que eu ganhei real, o quanto que não ganhei, ou seja, são muitas coisas que a gente tem que estar sempre de olho para que o meu patrimônio esteja sempre alinhado, ou seja, para que eu tenha uma previdência. Tá? Então, vamos pensar um pouco fora da caixa e pensar que previdência não é um veículo, não é um serviço, não é um plano, e sim nada mais, nada menos do que ter um patrimônio alinhado de forma que lá na frente ele consiga me sustentar. E não só lá na frente, durante todo esse período de construção, ou seja, durante toda a minha vida, o meu patrimônio vai estar lá. Isso é ter previdência. Ok? Muito bom, Fefo. Como sempre, as suas apresentações são sempre muito claras, né? A gente tem algumas perguntas aqui. Escutando a tua apresentação, eu fiquei com algumas dúvidas aqui. Por exemplo, existem aí no mercado os fundos de previdência privada, né? Como é que esses fundos entram no planejamento financeiro ou planejamento patrimonial? Ótima pergunta, Yuri. E isso, hoje em dia, inclusive, é muito comum essa dúvida, porque a gente fala de previdência, logo vem na cabeça
fundo de previdência, logo vem na cabeça plano de previdência, INSS, essas coisas. Voltando ao início da apresentação, previdência não é um fundo. O fundo é um veículo que pode estar sendo utilizado na minha alocação financeira. Ou seja, previdência é ter um balanço patrimonial positivo, certo? E dentro desse balanço tem fundo, tem patrimônio financeiro, tem patrimônio imobilizado. E dentro disso, dentro do meu patrimônio financeiro, dentro dos investimentos, pode ter um fundo de investimentos, pode ter um fundo de previdência, caso isso caiba na minha alocação financeira. Mas não tem nada a ver previdência com fundo de previdência, por incrível que pareça. Tá? O fundo é um veículo, não é previdência. Entendi. Ok. Uma outra dúvida que eu tenho, na verdade, eu tenho muitos amigos aí com uma carteira de imóveis, né? Ter uma carteira de imóveis não seria uma garantia de previdência lá para o futuro, quando eu deixar de ter uma renda pelo meu trabalho ou pela minha empresa, eu ter uma carteira de imóveis não me garante uma previdência lá na frente? É outra coisa muito, muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente tem cultural, né? O brasileiro foi criado para ter imóvel, e do imóvel ter o aluguel, e esse aluguel seria uma renda futura, e seria uma garantia de receita, ou seja, seria uma garantia de previdência. Voltando ao nosso caso lá, se eu sou uma pessoa que estimo gastar 60 moedas por mês, se eu conseguir uma receita de aluguel próximo de 60, eu tenho patrimônio, e estou aposentado porque eu vou viver desses aluguéis. Ledo engano, porque isso pode criar um problema gigantesco lá na frente. Por quê? Os imóveis fazem parte do patrimônio e podem até fazer parte da sua previdência. Quando a gente fala que a gente pode consumir, a gente pode até consumir as receitas por eles geradas e, inclusive, o valor deles vendendo para se consumir. Agora, contar com a receita que eles vão gerar lá na frente, caso eles não gerem essa receita, eles vão ser 100% despesas, né? Porque um imóvel alugado, ele me custa, né? Ele custa IPTU, ele custa manutenção, ele custa condomínio. Se eu não alugar, eu vou ter que pagar isso, ou seja, eu vou ter que arcar com as minhas despesas, mais com as despesas do aluguel, mais com as despesas do imóvel, e não vou ter a receita do aluguel. Então, isso lá na frente pode gerar um enorme problema, tá? Então, por isso eu não posso contar com o aluguel como uma previdência. E sim, posso sim considerar os meus imóveis, as minhas receitas como meus imóveis, lá na frente na minha conta de fluxo ali, eles vão estar lá como umas possíveis entradas, vão estar lá como um patrimônio imobilizado, que podem ser consumidos no futuro como uma previdência, mas eles não são previdência. Entendi. Também, durante a sua apresentação, você falou você colocou alguns cenários. O primeiro cenário era um cenário onde, lá na frente, a previdência não ia estar furada, né? Não ia ser factível, né? Porque e aí você apresentou como solução uma readequação dos gastos, né? Ou seja, a família teve que reduzir os seus gastos, reduzir o seu padrão de vida, para, então, finalmente encaixar e ter uma previdência lá na frente. A minha pergunta é se, mais no lado de alocação, faz sentido, quando a pessoa se aposenta, né, ela mudar a alocação? Na realidade, sim e não. Na realidade, não tem muito a ver. Voltando para o conceito de previdência, voltando para o conceito de patrimônio, de planejamento patrimonial, são coisas distintas. Não necessariamente só porque eu vou ser rentista, eu vou usufruir da minha carteira, que eu tenho que ter uma alocação diferente. Pelo contrário, tá? A alocação financeira ela é um resultado do planejamento patrimonial. E o planejamento patrimonial é o alinhamento de todo o meu patrimônio. Ou seja, se eu preciso ter uma rentabilidade maior, eu tenho que ter uma alocação independente do estágio de vida que eu esteja. Tá? Então, não
não é condição de alocação financeira o estado que você está de ser rentista ou de ser acumulador, tá? Pelo contrário, não tem nada a ver, tá? O que tem a ver é alinhar, sim, a alocação financeira de modo a buscar uma proteção patrimonial, buscar proteger o poder de compra, independente do estágio que você esteja. Tá? Porque senão também não adianta nada você ser conservador lá, só porque você vou estar vivendo de renda, eu preciso de previsibilidade. O fato que você precisa de previsibilidade não quer dizer nada. Se você tiver uma política de gastos eficiente, você não precisa de previsibilidade na sua alocação financeira. Né? Então, a única maneira de você fazer isso é ter uma política de gastos alinhada com o seu patrimônio financeiro, e ter um patrimônio financeiro alinhado com a sua política de gastos. Tá? Inclusive, se você puder colocar a apresentação, tem um slide aqui que fala exatamente disso. Ou seja, independente do estágio que eu esteja, ou seja, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 25 anos ou daqui a 45 anos, a alocação financeira, que é essa parte aqui, ó, pequenininha que você estava me falando, e aqui é a parte imobilizada, ela tem alguma coisa a ver com se eu estou usufruindo ou não? Não. Eu só tenho que saber o seguinte: o meu patrimônio tem liquidez? Ele se perdura até lá? Ok. Aí eu não preciso mudar minha alocação financeira. Tá? Tá certo. Tá certo. Mas ele precisa ser acompanhado periodicamente. Sem dúvida. Deixa eu ver aqui. Marcos, a gente tem alguma pergunta adicional aí do pessoal que está assistindo o nosso webinário, do nosso Biltech Talks? Não, não, Yuri, nós não recebemos nenhuma ainda. Tá bom. Bom, estamos chegando aí no limite do nosso tempo, né? Já estamos aí com 31 minutos de Biltech Talks. Então, o próximo Biltech Talks nós vamos estar falando sobre Open Banking, também é um tema bem interessante, porque o Banco Central está com um cronograma de implantação do Open Banking no nosso mercado brasileiro. A gente vai ter esse Biltech Talks no dia 25 de setembro, às 19 horas, e o palestrante convidado é o Fábio Lacerda, que é do Banco Central, então ele acompanha esse tema pelo Banco Central. E depois disso, queria então fechar o nosso Biltech Talks, agradecendo aí todos vocês que estão conosco aí 7h30 da noite. Queria agradecer em nome da Biltech, em nome de todos, e queria agradecer ao FEFO mais uma vez pela participação no nosso evento. E é isso, conto com a presença de vocês nos próximos eventos e fiquem atentos aí aos nossos convites que a gente manda por e-mail ou pelas redes sociais, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.